Olá, mulheres, bem-vindas a mais um programa Mulher Bem Resolvida. Eu sou a Bia Souza e toda semana eu gosto de convidar uma amiga aqui em casa pra gente tomar um café, bater um papo e falar sobre diversos assuntos. E hoje a minha convidada é a Michele Gonçalves. A Michele Gonçalves é coach de mulheres, coach de família e também é terapeuta comportamental. E ela vai contar pra gente a experiência dela criando as filhas dela, como que os desafios, na maternidade a fizeram mudar de carreira, e hoje ela trabalha como terapeuta comportamental para ajudar muitas famílias que têm problemas com os filhos. E também ela vai contar pra gente a experiência dela com a Vitória. A Vitória é filha dela de 2 anos que tem síndrome de Down, e ela vai contar pra gente os desafios, como que foi a reação da família quando descobriu, e vai ser um bate-papo maravilhoso que você não pode perder. Bem-vinda, Michele, obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência com a gente. A Michele, como eu disse, ela é coach de mulheres e de família, e ela trabalha agora com terapia comportamental, e ela vai contar a experiência pra gente, como que é ser mãe da Vitória, uma menina que tem síndrome de Down, e ser mãe também de 3 adolescentes, né? É um desafio mesmo, e ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, bem-vinda mais uma vez, Michele. Ai, obrigada, Bia. Eu tô aqui muito honrada e feliz de estar participando desse programa. Obrigada mesmo. E eu feliz que você aceitou estar aqui. Michele, eu queria saber, a gente já vai assim, né? Quando você descobriu que a Vitória, ela tinha síndrome de Down, qual que foi a sua reação, Quando que você descobriu? Eu acho essa pergunta super importante, Porque eu acho que todas as mulheres, elas têm experiências únicas, Sim. E a minha, assim, foi super interessante porque antes mesmo de eu ficar grávida da Vitória, eu já tinha passado por um processo de amadurecimento, De transformação, de crescimento. Eu tive essa oportunidade, eu estava nessa jornada me sentindo um pouco mais madura. E quando eu engravidei da Vitória, nós mulheres sabemos que quando a gente tá mais balanceada nas nossas emoções, quando a gente tá se sentindo um pouco mais madura, mais estável, a gente consegue escutar uma voz interna um pouco mais alta, voz que eu chamo pessoalmente de voz de Deus, Então, no dia mesmo que eu ia ter a notícia que o médico ia me ligar e me pedir para eu ir no médico, você estava grávida? Eu estava grávida, Quando eu levantei de manhã cedo, foi muito interessante, porque eu demoro um pouquinho assim para acordar, sabe? Eu tenho que tomar um café, e eu escutei aquela voz assim, de uma forma muito audível dentro de mim, que estava tudo bem, que Deus era bom, que os planos dele é bom, que tudo estava bem. E eu aceitei aquilo muito rapidamente de manhã cedo, sabe? Mesmo antes de fazer meu devocional, meus hábitos de manhã cedo para começar um dia, aquilo caiu como uma paz no meu coração. E eu não sabia, que mais pra frente, no final da manhã, eu ia receber a ligação do médico. E quando o médico me ligou, e ele me falou que os meus exames tinham dado algo e eu precisava ir lá rapidamente para ele falar comigo, eu já estava com aquela palavra fundamentada no meu coração. Então, que importante, eu vejo a gente ter algo no nosso coração seguro para a gente poder lidar com as coisas que vai acontecendo no nosso dia a dia, que nem sempre é tudo perfeito. E o mais interessante que eu acho de tudo isso, Bia, que remeteu rapidamente para mim sobre esse tema, é que meu marido, ele já não recebeu de uma forma tão positiva, foi difícil para ele. E eu veio na minha mente que nós somos considerados o sexo frágil, E Sim. somos mesmo. Mas isso não é simplesmente algo para nos diminuir ou ser uma pedra tropeço na nossa vida. Na verdade, é uma chave para a gente ter como uma arma secreta, para a gente fortalecer o nosso emocional, se já sabemos que somos frágeis aí. E foi tão importante, Bia, eu ter estado mais com a inteligência emocional mais forte, mais centrada naquilo que eu escutei dentro de mim, para eu poder dar apoio ao meu marido e à minha família. Foi muito importante. Então, isso é algo assim que sempre ficou na
na minha memória que nós somos uma pilastra que segura o nosso lar. Sim. Né? Então, sabendo assim que a gente é frágil, quanto que é importante a gente construir uma inteligência emocional. Sim. E na verdade a Vitória, ela é quarta filha, né? Então Isso. talvez isso tenha sido também um pouco mais fácil, né? Porque talvez o choque de um primeiro filho seja um pouco maior. Com certeza, com certeza. E Michele, quais são assim os maiores desafios de criar e educar a Vitória? Olha, eu vou te falar e vocês vão entender porque que o maior desafio que eu acho para criar a Vitória, um filho, é eu estar centrada em quem eu sou, estar com minha vida em ordem para eu poder exercer o papel de ser mãe. Porque eu acho que todos os filhos, eles trazem desafios diferentes, né? Não só diferente, mas é um peso, é uma responsabilidade. Sim. Você saber que você vai educar aquele indivíduo, que você vai fortalecer, que você vai ajudar ele a vencer os desafios dele, que você vai transformar ele num ser humano com valores, com princípios. Então, eu acho que o meu maior desafio é esse. Por quê? Porque você vai concordar comigo. Já é um desafio com uma criança típica. Sim. Quando você tem uma criança que tem coisas diferentes e algumas coisas especiais e além já das dificuldades diárias, exige até mais de você. Como você falou, cada criança é individual. Todo mundo tem seus problemas, suas limitações e vai necessitar de pais presentes, né, inteiros, né, está completamente dedicado. Você tem que estar bem para poder cuidar do seu filho. Exatamente. Não importa como ele com seja, certeza, você tem que estar bem em primeiro lugar. Exato. E a Vitória, ela tem uma agenda cheia. Né? Além dela ser linda e maravilhosa, né? Todo mundo tá sempre querendo ver um pouco mais dela. Ela tem uma agenda cheia, porque a criança que tem síndrome de Down, ela tem alguns desafios, como todo mundo tem os seus. O dela é que, número 1, ela tem a tonalidade muscular um pouco mais fraca do que a nossa tonalidade muscular. Então ela precisa fazer fisioterapia como se fosse ir para academia. Então ela precisa pegar músculo. Exato. Então ela precisa da fisioterapia para ajudar ela, né, a fortalecer o músculo dela. A outra coisa que ela precisa também é uma terapia ocupacional, que vai estar trabalhando com todos os motores finos, os motores grossos dela, todo esse detalhes que a gente precisa fazer. Então, por fortalecer o músculo, a gente vai estar ajudando ela a desenvolver toda essa parte motora. E também a parte linguística, né? Por existir a dificuldade, a limitação no cognitivo, a gente precisa fortalecer ela no linguístico, nas palavras, em ela falar, desenvolver tudo isso, né? E vencer os limites, né? Que existe por conta da síndrome de Down. Sim, então esses são os desafios de você, Sim. de ter essa agenda lotada dela, Sim. de ter que fazer vários tipos de terapias e vários tipos de atividades. Exatamente. É a mesma né? coisa de, tipo, por exemplo, uma criança, vamos dizer assim, tá indo mal na escola, né? Não tá acompanhando o processo da escola. Você tem que botar ela numa recuperação para ela poder se fortalecer e ela poder vencer aquele desafio que existe na vida dela, né? Sim. E Michele, alguma vez você já sofreu algum tipo assim de preconceito, né? A Vitória já sofreu. Ela ainda não percebe porque tem 2 anos de idade, né? Mas você já percebeu, talvez até de uma mãe, de uma outra mãe, um olhar assim diferente, de uma criança? Você já percebeu? Você já passou por isso? Olha, Bia, eu acho que no mundo que a gente vive, né, são padrões muito determinaram padrões onde nós temos que ser daquele jeito, né? Sim. Então, qualquer coisa que vem diferente do padrão ou diferente do normal choca um pouco, né? Eu e meu marido, a gente tomou umas atitudes, fizemos escolhas na vida da gente quando a Vitória nasceu, que a gente confirmou que ela tinha síndrome de Down através de um exame genético. A gente primeiro se integrou nessa realidade que estava disponível na nossa família. A gente primeiro deixou aquela ficha cair na gente, a gente permitiu que a gente se unisse como família, tanto eu, o meu marido, como também as minhas outras filhas, que são 3 mais. A gente começou a digerir aquilo ali.
entender o que aquilo significava na vida da gente, entender que aquilo estava acontecendo na nossa jornada. Então a gente precisava lidar bem, primeiramente, com aquilo, para a gente poder sair forte e seguro de quem a gente é, né? E que não é pessoas ou padrões humanos que vai definir os nossos valores. Então, obviamente, quando a gente sai na rua, logo no começo, a gente via que as pessoas iam brincar com ela ou falar com ela e de repente elas percebiam que tinha alguma coisa diferente. Mas eu realmente nunca tive uma forma que me chocou, que eu me senti desrespeitada. Eu realmente ainda não tive nenhuma experiência como essa, mas eu me preparo assim mentalmente todos os dias, porque eu me ponho na situação do outro, porque para o meu marido não foi tão bem como ele levou a questão de descobrir. E ele mesmo fala, ele mesmo dá como um testemunho da vida dele. Ele fala, era total ignorância. E ignorância que eu falo é porque eu não tinha nenhum conhecimento do assunto, sabe? Então assim, como ele, como eu, que a gente não sabia, eu na realidade eu nunca tive contato assim com uma pessoa com síndrome de Down. Obviamente eu sabia da síndrome, né? Eu sabia, né, na verdade é uma deficiência genética, né? Vem um cromossomo a mais, nada de diferente. Tem 2 braços, tem 2 pernas, né? É um ser humano que interage da mesma forma, tem suas limitações. E eu simplesmente me ponho no lugar dessas pessoas. E eu quero estar pronta para, se de alguma forma ela agir, porque ela não tem consciência de quem é Vitória, sabe? Do para que ela veio nesse mundo, do chamado dela, das qualidades dela, eu quero estar pronto para ensinar essa pessoa, assim como Deus me ensinou a aprender algo novo, algo diferente na minha vida. Sim. E Michele, uma coisa que eu ia te perguntar, o que você gostaria de saber antes da Vitória nascer? Sabe? Alguma coisa que você, nossa, se alguém tivesse me contado isso antes, ou se eu tivesse aprendido isso antes, tem alguma coisa que, até para alguém que está esperando alguém com síndrome de Down, uma criança e tal, o que você gostaria de saber, né? De que alguém tivesse te contado? Isso é muito legal, porque pra mim tem 2 coisas muito claras nessa pergunta que você tá fazendo, e eu deixo assim pra uma mãe que tá grávida e que teve a notícia que vai ter um filho especial, que tem alguma limitação, que tem alguma dificuldade. São 2 coisas que funcionou muito pra mim, e não é tipo uma receita, é algo que só em você observar, analisar, você vai ver que tem algo positivo. Número 1 é não buscar nenhuma informação negativa que venha de outros sobre esse assunto. Quando eu estava grávida da Vitória, toda aquela palavra que eu escutei de manhã, quando eu acordei no meu coração, foi tão real que eu luzia tudo isso, sabe? Eu sempre passei toda a gravidez muito positiva de que tudo ia dar certo. Tinha meus momentos alto e baixo, né? Mas uma coisa que eu decidi na minha vida era que eu não ia ficar googling ou buscando as doenças, o que é que ela não ia fazer, as o que ia limitações, acontecer, para eu não me encher a minha mente de medos, de dúvidas da realidade que nem é real ainda, né? Sim. Eu preferi me conter com os planos de bênçãos, com a esperança, né? Não importa o que vai acontecer, nós vamos conseguir chegar lá. Então tudo isso era o que eu me enchia. Então isso pra mim eu acho que é número 1, a pessoa não fazer, sabe? Eu sei que o novo, o que você não sabe é muito angustiante, né? Você fica querendo saber um pouco mais. Como que vai ser, o que eu vou fazer? Mas não vai trazer esperança, paz no seu coração. E para o bebê é muito importante. Eu mantinha toda a minha gravidez assim, tentando passar o melhor para Vitória, de todos os lados, né? E o que eu gostaria muito de ter tido na minha gravidez era ter encontrado, ter ido cara a cara e ter visto alguém com síndrome de Down. Era eu ter tido contato com um bebê com síndrome de Down. Era eu ter ido num centro, que você sabe que eu faço parte de um grupo, de uma casa que apoia indivíduos. Display House.
né? Exato. Que apoia crianças, né? Exato, ela apoia cognitivamente, fisicamente e socialmente a criança. E tem até uma universidade para profissionalizar o indivíduo que tem síndrome de Down, para ela poder ter o seu trabalho, o seu propósito. Então é uma casa assim fantástica. Então eu queria ter tido esse acesso, sabe? Eu acho que se eu tivesse tido esse acesso de um lado positivo, né? Conhecer a pessoa, o indivíduo, ser humano, com seu valor, com seu coração batendo, com a pessoa única que cada um é, né? Com a mensagem que cada um leva, com a história que cada um leva. Então eu acho que fazer alguma coisa diferente seria isso, era ter contato com alguém com síndrome de Down. Ai, que legal, Michelle. Então esse é o conselho aí para quem sabe tá esperando uma criança que às vezes vem de uma forma que você não espera, né? Esse é o contato, não ficar focando muito só naquilo que é negativo. Exato. Tem muito Instagram muito legais de crianças com síndrome de Down. Minha filha tem um Instagram, então mostra a vida, né? Como ela é. Sim. Mostra as conquistas, a vitória. Você vê um vídeo... Então, o nome dela, né? Vitória. É, Vitória. Você vê um vídeo de uma criança com síndrome de Down. A Vitória andou com... eu acho que ela tinha 1 ano e meio. Você vê... Porque você olha que houve batalha, que houve dificuldade. Você vê na estrutura do corpo que ele está fazendo um sacrifício extra, sabe? Daquilo, da estrutura dos músculos. Então você vê um vídeo de uma criança com síndrome de Down começando a andar, tá todo mundo assim, celebrando em êxtase por aquela vitória. Então assim, tem muita coisa legal. Então procura as coisas legais, as coisas que vai te encher de esperança, né? Sim, que lindo, Michelle. Estamos indo agora pro nosso break, mas já a gente volta com mais história da Michelle, com mais experiência de vida e com mais ensinamentos pra gente. Então voltamos agora, estamos conversando com a Michelle Gonçalves, que é terapeuta comportamental, e ela está contando pra gente um pouco da experiência dela de criar uma filha com síndrome de Down e também os desafios de criar filhas adolescentes, que também não é fácil, né? E Michelle, antes da gente ir para essa parte do seu trabalho, né? O trabalho que as suas filhas até, né, que fizeram você até mudar a sua área de trabalho, eu queria saber como que criar a Vitória te mudou, como que transformou a Michelle? Quem era a Michelle antes da Vitória e quem é a Michelle após a Vitória? Então, né, como eu falei pra você, Bia, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tá, de alguma forma, cooperando, né, pra nossa jornada, pro nosso crescimento. Tinha que existir na nossa vida, né? Tem alguma coisa com a nossa transformação, né? E a Vitória, sem dúvida nenhuma, depois que ela nasceu, isso ficou muito forte no meu coração, de que todos nós somos especiais, somos diferentes uns dos outros, temos os nossos desafios. Então, não é porque você tem uma dificuldade, uma limitação, uma disability ou qualquer dificuldade ou problema na sua vida que isso é o ponto final. Na verdade, isso é muitas vezes te apontando para onde você tem que ir para alcançar suas vitórias. Vitória, ela acorda todos os dias feliz. E não é porque ela tem síndrome de Down, mas porque ela é amada. Então, a aceitação da gente, né, o amor que a gente tem por ela, fez toda a diferença para ela, como criança, para o que ela tem que desenvolver, né? E pra gente, a diferença que fez foi a gente olhar o ser humano, as pessoas, com outros olhos, sabe? Hoje em dia a gente tem que ser muito perfeito, muito igual a todo mundo, né? Muito successful, mas a realidade é que nós somos seres humanos e todos nós temos os desafios diários da nossa vida, temos metas, temos projetos e temos coisas a ser alcançadas. Então, as limitações, os problemas, eles são simplesmente pontes pra gente chegar à nossa vitória. Por isso que o nome dela é Vitória. Vitória, todos os nome, dias a gente celebra a vitória dela. E é que lindo que você falou, né? As limitações, os problemas são pontes pra levar a gente pro local que a gente deve ir. Exatamente. Né? Porque às vezes sem aquele problema, sem aquela limitação, a gente não iria atravessar aquela ponte, né? Eu tenho algo comigo que eu levo que sempre que tá acontecendo um problema, uma dificuldade, uma situação difícil na minha vida,
eu sempre falo assim, nossa oportunidade de cura, oportunidade de transformação, oportunidade de crescimento. Então, não é um problema, é uma oportunidade. Não, é oportunidade. Sim. Então a gente pode entender que aquilo ali que a pessoa está vivendo é simplesmente sinalizando ela, ó, é esse o caminho. Se equipa, te fortalece, olha para o final, sabe o que é que você vai fazer todo dia, persevera, não desiste e vai que você vai alcançar a sua vitória. E Michele, além, a gente está falando de problemas, de tudo que são oportunidades e tal, e além da Vitória, ela tem mais 3 filhas, né, adolescentes, a mais velha já é adulta. Sim, né? A Maria Eduarda tem 25, Já tem 25. A Melanie tem 16 e a Marina 14. Sim. E eu já tô casada há 26 anos, é pai das 4. É o pai da esquadra. E a gente falou, né, dos desafios de você educar a Vitória e tudo, mas também as outras filhas também foram, que cada criança é um desafio diferente, né? São problemas diferentes que a gente enfrenta. E tudo isso fez você mudar a sua área de atuação. E agora você trabalha com terapia comportamental, ajudando pais, né, que têm filhos com problemas comportamentais. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Claro. Na verdade, eu tive muitos desafios em ser mãe com as minhas filhas, né? Sim. Também 3 meninas. 4, né? 4 não, é porque aqui a Vitória é pequenininha, tem 2 anos ainda. O desafio é correr atrás, é assim, né? E então, assim, eu entendi, né, que a dificuldade que eu tive maior de ser mãe com as meninas foi muito a respeito da minha vida pessoal, da minha vida emocional, né, da minha vida psicossocial, como eu lidava com todas as coisas. Então, comportamento, ele entrou assim na minha vida quando eu comecei a buscar mesmo ajuda para mim mesmo, né, para realmente eu ser uma melhor pessoa, encontrada, sabendo quem eu sou, o que é que estava acontecendo na minha vida e também para ser uma melhor mãe para as meninas, porque realmente na época das meninas, muito mais jovem, com mais dificuldade, realmente era muito mais difícil. E assim, você, mais do que todas, também sabe, comportamento é uma coisa incrível que revela muito sobre a gente, né? Ele revela, assim, muitas vezes, como que a gente tá agindo para alcançar aquele resultado. E às vezes a gente se depara com comportamentos totalmente inversos do que a gente está querendo ser, alcançar. Então, assim, ele revela muito sobre o nosso consciente, o nosso inconsciente, que muitas vezes está dominando a gente, né? E eu acredito que a gente, nesse trabalho, a gente não pode só crescer, se encontrar, né? Mudar comportamentos para a gente chegar, mas também a gente pode se construir, mãe, pais, para a gente poder ser pessoas, exemplo, líderes que lideram, por exemplo, para os nossos filhos. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente analisa a nossa vida e faz, eu queria tudo isso, mas o meu comportamento é totalmente adverso a tudo aquilo que eu queria alcançar. E muitas vezes a gente tenta com todas as garras mudar, mas a gente não entende que às vezes tem forças maiores que a gente precisa realmente se equipar, entender, perseverar. O apoio de terapias é muito importante, né? Porque a gente vive uma vida tão corrida. Sim. E muitas vezes a gente não está autoanalisando, né? Tá no automático. Então, assim, com as minhas filhas, muitas vezes eu passei a situações de que, nossa, essa menina é um plano dela me enlouquecer ou fazer alguma coisa. Ela acordou querendo me deixar louca hoje. Exato, eu tô fazendo tudo, supostamente check de mãe, o melhor que eu posso, mas não tá dando resultado. E realmente eu comecei a mudar muitas coisas em mim, mas a realidade é que o comportamento das crianças fala muito mais do que a gente imagina. Sim. Muito mais, Bia. É muito nisso mais. que eu ia falar, que a gente tem que investigar a causa daquele comportamento ruim da criança, porque às vezes, é como você diz, a gente culpa a criança, nossa criança já nasceu ruinzinha já, né? Ela já tem isso aí e tal, mas a gente tem que investigar a causa. E quais são, assim, as causas mais comuns que você percebe no seu trabalho de um comportamento ruim de uma criança? Então, a gente às vezes, os pais às vezes se sentem até impotente, né? Porque ele fala, nossa, eu faço tudo, eu sou um pai que dou o melhor, eu mãe faço de tudo, e às vezes a gente se sente impotente quando a gente tem comportamentos, quando é dentro de casa já é difícil, mas quando acontece fora de casa é constrangedor, é triste, a gente volta para casa triste, né? Às vezes rola, né, um momento super negativo, você com a criança, né? E muitas vezes você também fica sentindo
sem impotente. Você fala, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Que Porque eu eu tô faço perdido. agora? E olha que é a sua vida e o seu filho, né? Mas a realidade, que uma coisa que eu vou contar para todo mundo, e quem não sabe vai ficar assim, impressionado sobre isso. O comportamento, ele não é o problema. O comportamento, ele é um sintoma. Vamos pensar tipo no corpo e uma doença, vamos dizer. Você tem sintomas, dor de cabeça, dor no estômago, começa a acontecer sintomas. Os sintomas, eles não são problema. Ele simplesmente está alertando que tem alguma coisa errada no corpo. É a luzinha que está acesa ali, né? A gente tem que procurar lá a raiz, né? Ver o que está acontecendo dentro, fazer exames, ir ao médico, buscar pela nossa mente, saber o que está acontecendo que não está legal e descobrir a raiz e tratar aquilo ali na raiz. O comportamento é a mesma coisa, só que a doença, ou vamos dizer, os sintomas, é físico. O comportamento é emocional. E o que os pais, às vezes, comigo, quando a gente está fazendo terapia ou acompanhamento, fica uau, é que quando eu comento com eles que a necessidade vital de uma criança, emocionalmente, é se sentir que ela pertence e que ela tem significância, eles ficam, Michele, peraí. Meu filho lá na minha casa, ele pertence e ele tem significância. O que é que você está falando? Eu faço tudo por ele, né? Exato, ele pertence, essa criança tem de tudo, tal. Mas a questão de se sentir que pertence a um lar, a uma casa, a uma família, a um núcleo, a um mundo, ou ter significância, não vem da sua percepção, vem da percepção da criança. E tem muitas coisas que interferem essa percepção da criança em casa, em lares bons, lares de pais e mães presentes, e são coisas que acontecem que muitas vezes nós pais não estamos atentos, não sabemos. Então, por conta de não saber detalhes super assim, simples, que quando eu comento, que eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado por esse, nunca tinha visto por esse ângulo, não sabia que era assim. Então, coisas podem mudar de uma forma super simples por um termo de comunicação, uma percepção da mãe pelo ângulo da criança, né? E então aí eles podem começar a entender e ter atitudes e posicionamentos que realmente vai ajudar essa criança a se sentir que ela pertence e que ela significa. E como que os pais podem fazer isso? Tem alguma coisa que você aconselha? Como que alguma atitude que você pode mudar? Alguma palavra que você pode falar para a criança que ela vai se sentir que pertence àquele lar? Então, uma das coisas assim super importantes comentar é assim, muitas vezes a criança ela é ótima observadora, mas ela é pobre em interpretar. Isso já falava um médico, um psicanalista. E as crianças, ela não entendem todas as coisas. Então, para você entender, Bia, lá em casa, minhas 3 filhas, a mais nova, ela foi a bebê por vários anos. Quando a Vitória chegou, por mais que ela estava feliz com a irmã, ela teve que lidar emocionalmente, ela teve que perder um local na família. Um lugar que era dela, perdeu a posição seguro. dela na família. Exatamente. Então, posicionamento na família é chave para a criança perceber como ela como ela pertence nessa casa, nesse lar, nessa família, nesse núcleo, e também como ela tem significância. Por exemplo, o olhar de uma criança mais velha é de uma responsabilidade grande. Ela às vezes tem muita significância naquela, olha, preste atenção, o exemplo que você vai dar à sua irmã, mas muitas vezes essa pertence, nossa, as minhas irmãs, né, e eu. Então, depende também da criação. Às vezes tem filho único, que é criado com tudo, então ele se sente, pertence bastante, mas como os pais fazem tudo para ele não se sente significante, porque quando ele vai fazer, ele não conseguir terminar aquilo que ele vai fazer, porque ele não está com prática, né? Ele não se sente apto, porque os pais às vezes estão fazendo tudo por ele. Então assim, cada caso é um caso. Um exemplo muito legal que eu gosto é assim, minha filha, a Vitória, né? Às vezes eu tô fazendo as coisas dentro de casa, eu tô no telefone, ela começa a bater com o copo. Rapidamente eu percebo que ali é uma comunicação dela, dizendo assim, atenção. Mãe, eu sei que você é maravilhosa, que você tem muita coisa para fazer, que seu dia é busy, mas por favor, a senhora pode sair desse telefone, eu parar e vir aqui brincar comigo um pouquinho, porque eu realmente tô precisando da sua atenção. Seria maravilhoso que as crianças falassem assim com a gente, né? Mas na verdade eu acho que elas não nem sabem o que elas querem. Exato, direito, né? elas sentem, né? Mas não sabem interpretar. Exato, como você e o comportamento é sempre querendo atingir uma meta, um gol. Sim. E o comportamento é geralmente querendo sentir. E vários outros exemplos.
bullying na escola, que muitas vezes baixa essa pertença, esse estado de se sentir significante. A outra coisa que é muito comum na casa é o fato de a gente não permitir que as crianças tenham os resultados dos atos dela. A gente passa a mão, a gente alisa, então a criança nunca vai crescer e aprender que aquilo ali não é legal, né? Elas, por exemplo, usam jogos antes de fazer homework. Então são coisas que elas precisam entender, talvez não vão gostar no momento, mas no final elas vão ver quanto capazes e significantes elas são. Uau! Maravilhoso, Michele. Infelizmente a gente está chegando ao final. Passa muito rápido, parece que a gente está falando tem 5 minutos só. Mas, Michele, pra gente poder encerrar, eu gostaria que você desse um conselho aí para os pais que estão passando com problemas difíceis com os filhos não estão se comportando bem e o pai não sabe mais o que fazer. Meu Deus, o que eu faço essa criança? Não sei mais o que fazer. Tem algum conselho que você possa dar para ele, além de entrar em contato com você, mas alguma coisa assim prática que esses pais podem fazer? Com certeza. Eu poderia dizer, eu sempre levei isso para minha vida, né? Que meus filhos, meu espelho, meu reflexo. Então, o conselho que eu possa dar é: tome responsabilidade do que está acontecendo com seu filho. Na verdade, ele foi confiado a você, né? Deus confiou esse trabalho a gente criar esse indivíduo, essa pessoa, né? A crescer, ele tem desafios, ele tem problemas, ele tem dificuldades, né? Então, eu sempre digo para os pais, se seus filhos estão passando por problemas, obviamente que tem a responsabilidade da criança e tem a sua. Mas como adulto, como líderes da casa, tome responsabilidade, procure entender o que é que está acontecendo, o que você pode melhorar, talvez no seu dia a dia, né? E uma das coisas que eu sempre falo, e isso é coisas que a gente trabalha individualmente, né, com as minhas pacientes, com as mulheres, com as famílias que eu tenho o privilégio de poder ajudar, é 3 itens básicos para a sua vida familiar. É responsabilidade, ensinar seus filhos responsabilidade, é rotina, e é rituais. É ter tempo com seus filhos, ter rituais saudáveis, emocionais. Eu digo, telefone para lá, nada, olho no olho, ficar com seus filhos, poder assistir televisão junto, poder ter DR. A gente tem DR, senta lá em casa, no sofá, vamos discutir, vamos falar do que está acontecendo, botar para fora o que está acontecendo, resolver os problemas que estão ali dentro, né? Isso é muito importante. A responsabilidade é muito grande. A gente não pode tomar responsabilidade nos nossos ombros, que é dos nossos filhos, porque senão eles nunca vão crescer, eles nunca vão aprender, nunca vão aprender com os erros. Se você manda arrumar a cama, por exemplo, você que arruma por eles, você está tirando a responsabilidade dele. Exatamente, e dele se sentir significante, Bia, porque no momento ele não vai gostar, mas aí depois ele vai dizer, nossa, olha, eu arrumei legal a cama, olha que legal, minha mãe disse que bom trabalho para mim, né? Então isso é muito importante. E a rotina da criança também é muito importante. A gente tem muitas coisas para fazer, mas uma criança, ela se sente que ela faz parte daquele lar quando ela tem também rotina. Ela não sabe o que fazer, então nós precisamos dar direção. Então tem muita coisa para fazer, para trabalhar. Eu estou disponível para você, para as mulheres, e é um prazer a gente poder ver famílias fortes, funcionais, né? Para a gente poder ter sociedades também fortes e funcionais também. Maravilhoso, Michele, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu amei o nosso papo, amei aprender mais um pouco sobre isso. E quem quiser, né, saber mais, entre em contato com a Michele. A gente vai colocar as informações dela aqui para quem quiser marcar uma consulta, fazer alguma coisa com ela. E, de novo, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo. E eu espero vocês no próximo programa, Mulher Bem Resolvida.